Olá, olá! Tudo bem por aí? Olha quem tá de volta depois de um longo inverno. Fiquei um pouco mais focada nesses meses no TikTok. Não sei qual foi o último vídeo que eu gravei aqui, o último áudio, mas senti de trazer um pensamento um pouco mais profundo depois que eu vi o filme da nossa querida Demi Moore, no filme do momento chamado Substância. E não vou fazer somente uma análise do filme, porque cinema não é minha área de atuação. Então, eu vou fazer uma análise do ponto de vista mais metafísico, mais existencial, mais humano, mais psicológico. E acho que isso pode ser praticamente uma sessão de terapia. Então vamos lá. Eu acho que para começar, não tem como não falar da questão estética e claro, que é o que já se sabe, né, de outras pessoas que comentaram sobre a questão de similaridade e de referências com outros filmes de terror, né? Como Carrie a Estranha, como O Iluminado. Mas também tem até um videoclipe dos anos 90 uma música chamada Satisfaction, que tem algumas mulheres com roupa de ginástica bem anos 80 e elas estão segurando uma furadeira. É uma cena meio bizarra porque erotiza a mulher no trabalho, mas também ela tá com roupa de ginástica, é meio bizarro. E lembrei um pouco dessa ref nas cenas onde o alter ego dela tá dando aula de academia, né? Meio que também aquela memória da Jane Fonda, que foi realmente a percussora desse movimento de academia, né? Onde a Jane Fonda foi essa persona que levantou a bandeira do culto ao corpo mesmo, né? E botou isso em grande massa, quando no início dos anos 80 começaram a ter as gravações de vídeo, que já se podia fazer isso em casa. Eu era criança e a gente tinha um VCR dentro de casa que a gente podia gravar o que a gente estava assistindo e assistir depois, né? Então, me lembrei dessas referências também do culto ao corpo, das bizarrices entre corpo, erotização e locais de fetiche também, né? Como que uma mulher usando uma furadeira. Mas enfim, vamos evoluir mais um pouco nesse assunto do filme, porque eu acho que o filme é só um condutor para a gente falar de outros aspectos mais interessantes. Para começar, um ponto importante que eu acho que marcou bastante em diversas fases do filme foi a palavra só existe um, que sempre a personagem era lembrada quando ela entrava em surto. E que esse é um pensamento já de um novo paradigma, né? De que nós todos somos um, né? Não é nem a questão de você estar projetado num alter ego. Todos nós, existe somente uma única consciência. E essa consciência se espelha num multiverso multifacetado de personagens. E a gente se vê o tempo todo espelhado. Então, achei interessante já de início essa frase aí, só existe um. E aí, grudando nisso, a gente tem uma personagem que se vê velha, se vê gasta, não se vê útil. Sua vida se torna inútil, porque é um personagem que está totalmente identificado com o personagem que a própria criou e com a ideia de uma profissão. Isso me faz refletir aquela pergunta clássica, né, de quem é você? E aí você responde a sua profissão, né? A gente se conectou de tal forma com as coisas
que a gente não sabe quem a gente é sem as coisas que a gente tem ou sem as coisas que a gente conquistou. Então, se a gente conquistou fama, se a gente conquistou dinheiro ao longo da vida, posses, coisas, currículos, premiações, a gente acaba grudando isso no que a gente é, só que são coisas totalmente perecíveis, né? Com o tempo. E a gente fica sem um referencial quando a gente vai ficando mais velha e isso tudo vai deixando de existir. A profissão que você achava que ia durar para sempre não te quer mais, o corpo começa a não te querer mais do jeito, né? Ele começa a ficar velho, ele começa a cair. Então, as suas estruturas internas não foram erguidas. Então, você fica sem referencial de quem você é, que tudo desmorona, literalmente. E aí, quando tudo desmorona, a gente tenta fazer o quê? A gente tenta mudar o reflexo. A gente tenta fazer procedimentos. E eu acho que nem é de todo mal. Eu não estou aqui julgando, não é uma fala de julgamento. Até porque eu acho que tem casos e casos, né? Tem pessoas que, ao fazer algo externo, elas recuperam algo interno. Que elas não sabiam como entrar nessa abstração que é ser humano. Então, eu acho que esse lugar do mundo externo, ele pode ser sim uma via de acesso para pessoas acessarem um lugar de autoestima, um lugar de até pertencimento, mas como tudo é muito sensível e frágil, a gente acaba se apegando muito na imagem construída, né? Muitas vezes artificialmente. Então, é o clássico exemplo da gente querer mudar o espelho, o reflexo, e não mudar a si próprio. É realmente impossível fazer isso. Então, vamos lá. Daí ela recebe um gatilho, e lembrando que esse gatilho acontece após ela ter passado por um acidente. Então, isso é muito clássico também da jornada, né, do herói, que, na verdade, aquela jornada do herói tá meio deturpada também, porque ela não tem uma narrativa de que ela teve um aprendizado e ela entrou em status quo novamente. Ela tem um momento de ruptura, e isso acontece muitas vezes. E como que é esse momento de ruptura? Pode ser uma crise financeira, pode ser uma mudança de país, pode ser pode ser de fato um acidente, pode ser uma morte na família, pode ser uma doença, pode ser um divórcio, pode ser uma traição, pode ser roubos, enfim, coisas que vem o antagonista, vem o diabo nessa hora e vem te dar um sacode, que eu acho que essa talvez seja a grande missão do oculto lugar que a gente interpreta como algo ruim, algo diabólico, algo do mal. Eu acho que ele vem aí como um local de sacode, um local de acorda, sabe? Sai desse padrão. E aí ela sofre um acidente, que eu acho que é meio esse momento. Ela sofre um acidente, aí ela tem o gatilho, né, que é a chamada da aventura ali pra ela. Só que a aventura dela é essa aventura sombria, de mergulho na sombra. Daí vamos lá quando ela cria quando ela cria de fato o segundo personagem. O segundo personagem, lembrando que é ela mesma, ela tira da coluna vertebral. E quando essa persona mais jovem e mais perfeita sai dela, a primeira roupa que ela usa é um hobby de serpente. E quando o processo é finalizado, aparece um coração de fogo. E outra hora aparece também uma bola de fogo. Então eu interpretei na hora como uma subida da Kundalini, só que sintética ou provocada ali para rolar tem uma ficção ali no meio da história, claro. Mas tem uma referência da Kundalini, da subida da Kundalini, que, enfim, também acho que vale um outro podcast. Tem muitas variações aí desse assunto. Um lugar que existe dentro de nós, abstrato, e que ele é a nossa força vital, ele é a nossa energia vital que sustenta tudo. Mas aí ela sai de dentro dessa coluna vertebral, que em tese seria o local
por onde passa a Kundalini, né? Então a gente recebe essa energia quando a gente nasce e ela se aloja, ela entra no topo da cabeça, ela se aloja como uma forma de uma serpente no nosso sacro, na região sacral. E ao longo da nossa jornada, a gente vai subindo essa energia da Kundalini para fazer com que a gente tenha uma ascensão espiritual, em tese. E que tem algumas histórias, alguns mitos, algumas linhas de pensamento que fala sobre a vida eterna, que fala sobre a juventude, que quando você segura essa energia do orgasmo, você mantém essa energia, você não libera, você pode atingir uma vida eterna ou não envelhecer. Então, enfim, tem vários desdobramentos sobre isso, que pode ter sido uma referência para eles construírem a narrativa fictícia da história, que ela recebe o alimento. Então, acredito que deva ter ali talvez uma ideia de que possa no futuro haver uma Kundalini sintética disponível no mercado com algum princípio que eu sei lá o que é, mas que você pode injetar e você pode ter benefícios. Mas o pensamento é completamente oposto, né? Porque seria algo que seria despertado dentro de nós. Então, comprar alguma coisa externamente, não sei. Mas, enfim, no filme é assim. E aí, grudando nesse pensamento, me veio também a magia do caos. Porque na magia do caos a gente tem a história da criação do servidor astral, que nada mais, nada menos do que também uma ideia bem parecida com a do filme, que é você atribuir a uma outra pessoa que você dá identidade. A criação do servo astral é você criar um personagem, uma persona que tem atributos e qualidades que você talvez não teria para resolver uma situação. E você faz uma construção de um personagem. Você bota uma roupa, você bota você faz um desenho, né? E aí desse desenho você cria atributos. E você cria a data de nascimento, você diz o porquê que esse servidor está sendo criado, qual é o objetivo, o que ele precisa fazer por você, né? Então, sei lá, eu quero passar numa prova. Eu tô com medo, eu acho que eu não vou passar na prova, mas eu quero ter certeza que eu vou passar na prova. Então, eu vou criar um servidor astral que eu vou dar o nome de, sei lá, de XPTO, e o XPTO vai fazer com que eu tenha atributos de genialidade para poder vencer, ganhar a prova. E aí eu tenho que depois criar o óbito dele, eu tenho que matar o servidor. Ele não pode ficar existindo, porque a crença é que ele conseguiria ganhar uma consciência própria, fora daquela matriz criada por você. Então é um pensamento muito interessante, porque também nos coloca num lugar de sempre criando deuses, né? Pode mudar o nome, pode mudar a religião, pode não ser religião, pode ser apenas uma crença, não importa, não importa. A gente continua criando artifícios externos para validar uma falta de poder. E isso é um fato. A gente cria isso culturalmente, em diversas culturas a gente cria. Eu acho que a alegoria é importante, a gente está vivendo essa experiência, não é à toa. Você criar artefatos e alegorias, eu mesmo faço isso no meu trabalho, mas a gente precisa sempre estar com a consciência de que a gente é que está criando isso, né? Nós somos os criadores dos artefatos, das magias e das coisas que a gente produz. Então eu associei muito, né? A personagem jovem dela, perfeita, é como se fosse quase um servidor astral. Você vai lá durante 7 dias, você vai lá, você faz o que precisa ser feito de uma menina jovem e perfeita de 7 dias, mas depois eu volto a ser uma pessoa sem poder, sem ter esse vício, sem ter essa energia vital da juventude. E aí, somado a esse pensamento, vem também a hora onde as duas ficam vivas, né? As duas ficam vivas e é muito louco, porque elas ficam vivas porque, de fato, há uma separação de personalidade. Ela, de fato, se olha no espelho, ela está tão identificada com a imagem que ela se olha no espelho, ela acha que ela é uma outra pessoa. Mas ela não prestou as contas para a pessoa repartida dela que gerou ela.
E isso acontece muito hoje em dia. Quando a gente cria personagens, até a ideia artística, né, do alter ego, de você criar um personagem que vai lá e canta, e vai lá e performa, e vai lá e faz acontecer, é bem sucedido, mas você tem que prestar as contas para a matriz, né? Porque senão você fica achando que são duas personalidades completamente distintas de você. Porque você está muito identificado com a imagem. E que o teatro grego falava muito isso, né? Você vestiu a máscara, mas você não pode achar que você é a máscara. Senão você está frito, você não descola nunca mais do personagem. Então isso é um traço muito interessante de uma identificação extrema com o personagem. Então, quando elas ficam uma de frente para a outra, é aí que entra também um terceiro olhar que eu tive sobre a espiritualidade, com a ideia do obsessor, né? Que a gente tem essa ideia do obsessor, falar, não, estou sendo obsediada por uma outra pessoa, é alguém que quer o meu mal. E na verdade é você mesmo, que você gerou um personagem sombrio, um personagem que você não compreendeu, e você não soube lidar com aquilo e aquilo ficou num campo astral perdido. Então ali na hora quando elas brigam, né, ela brigando com ela mesma, ela tentando matar ela mesma. Que loucura isso, né? E isso acontece com muita gente, da gente tentar destruir uma parte nossa, só que essa parte não morre, não existe morte no universo, existe transmutação, compreensão, existe integração. Você tem que integrar a parte que te dói e não tentar destruir, porque ela é indestrutível. E toda vez que você tenta destruir, o que acontece? Ela cresce. Aí vira um problema que você, de uma ordem gigantesca, que você não consegue lidar mais. Aí você precisa dos amiguinhos, dos terapeutas, do remédio, de toda uma equipe, vai pro espiritismo, vai pra Umbanda, vai pra tudo que for, porque você não tá dando mais conta, você precisa de ajuda. E aí tem essa parte que ela vai se alimentando, né, ela da energia vital dela mesma, porque ela não quer mais voltar, ela quer continuar sendo a perfeita jovem. E aí ela chuta o pau da barraca, vou deixar essa louca aí, essa velha louca deitada. E aí o negócio começa a entrar numa escala muito maior, porque ela tá tirando energia vital, né? E aí, muito interessante isso, muito interessante. Quando o cara que vendeu pra ela diz, agora você não tem mais jeito, você vai ter que te trocar. E porque você vai ter que passar, não tem como, filha. Você tá querendo uma coisa você tá querendo matar um problema, mas não tem como. A única maneira de você superar é sabendo lidar com a sua sombra. Então você tem que voltar lá. Isso é muito foda, gente, muito foda, muito. E achei engraçado é uma redundância, né? Porque muita gente riu no filme, achou engraçado. E eu fiquei emotiva, assim. Pra mim foi muito intenso ver isso claramente, essa nossa briga com as nossas dores, com as nossas sombras, que a gente quer que aquilo enterre, que aquilo morra. E não adianta, cara. Você tem que viver a merda. Não tem como você sair se você não entrar lá e viver aquilo dali que você tá querendo fugir. Não tem. É muito foda. E aí ela se torna, de fato, um monstro. Mas antes disso, me lembrei aqui que tem uma passagem onde ela tá cozinhando como se fosse um arquétipo da bruxa. Ela fica com uma cara, nosso arquétipo da bruxa velha, né? Que tá no caldeirão fazendo comida e ela já tá meio grosseira, né? Com os cabelos desgrenhados. E me lembrou muito o livro de Mulheres que Correm com os Lobos, porque fala muito sobre essa psique feminina, que quando você foge... Eu tenho um trabalho sobre isso, e tenho outros trabalhos a serem desenvolvidos que fala justamente sobre essa fuga da vida fácil. Você quer fugir, você quer ficar ali perfeita, asséptica, e não adianta, você tem que beijar a megera. O livro fala isso muito, essa é uma frase lindíssima, que ela diz, no final, todos nós temos que beijar a megera. Isso é muito foda,
Porque quem é a megera? É a nossa mulher selvagem e que a gente entra em contato com ela justamente quando a gente fica mais velha. É a mulher que entra integra essa psique toda fragmentada e que sai um pouco desse lugar de agradar os outros, meio ligo foda-se, sabe? Se deixa viver ali pela vida, a vida como ela é. Então, quando a gente fica querendo fugir dessa mulher selvagem, ela vai aparecer. E se ela vai aparecer, ela pode aparecer por uma doença, por uma deformidade. Ela vai porque ela tá chorando para aparecer. E que a gente enxerga como uma mulher feia, uma mulher porca, suja, né? E que ali, para mim, ela encontra a mulher selvagem, só que de uma forma também deturpada. E que a nossa sociedade toda, como uma sociedade, como um inconsciente coletivo, a gente vê essa mulher selvagem daquela forma. E não é daquela forma a mulher selvagem. É muito literal aquilo dali. Aquilo dali é quando você não encontra com ela. Você tem, inclusive no livro, a gente tem milhões de contos ali que falam das diversas formas de você encontrar com esse lado selvagem, com esse lado instintivo, com esse lado visceral, verdadeiro da mulher. E que tem nos homens também. Mas a mulher vem com um desafio maior por conta da questão biológica dela. E aos poucos ela é convidada a entrar em profundidade na sombra dela, ou seja, ela se torna o medo dela, ela se torna a ogra, um monstro ela se torna. E é justamente o nosso medo, a gente tem, que é o medo da rejeição, que é o medo de não ser amada, de não ser querida, e aí ela se torna isso de verdade. Gente, isso é muito maneiro. É uma sessão de terapia isso. Tem uma cena que ela tá com o primeiro contato que ela tem com essa parte sombria que começa a manifestar no corpo dela e ela tá com uma gangrena no dedo. Desculpa, ela tá com uma gangrena na perna. Já. E aí é uma cena forte que ela tenta botar no lugar a perna que tá gangrenada, tá dura. E isso é muito sobre os nossos pensamentos cristalizados. A idade também vai trazendo essa falta de flexibilidade nossa, que são os nossos pensamentos que foram cristalizados ao longo do tempo. E daí ela fica com raiva dela mesma, né? É uma loucura, porque você fica com raiva de você mesmo. Não tem ninguém ali, cara, não tem ninguém do outro lado, nunca tem ninguém lá. Reflete um pouco sobre todas as pessoas com quem você tem raiva, com pessoas que não tem ninguém do outro lado, mano. Só tem você, cara. É o que o outro, é que a imagem do outro holográfica desperta em você, que é para trabalhar a sua sombra, trabalhar um lugar mais monstruoso que a gente não quer entrar. E que ela fica ali num quarto escuro, lembra? Ela fica num quarto escuro dentro do banheiro, que para mim o banheiro é o lugar de purificação. E o banheiro todo branco é o princípio do yin e do yang ali. O lugar que ela fica escuro, sombrio, é a sombra que fica ali. E o banheiro é o lugar onde onde ela teria que purificar o processo. E que eu não vi que aconteceu um processo de purificação, né? Você tenta matar a sombra e você não consegue matar a sombra. Ela fica viva, sombria. É uma sombra viva, né? Que vira uma assombração. Que no final ela fica ali com aquela cara viva, só que ela vira uma medusa, que aí já entra no outro conto, né? Bom, em síntese, eu acho que foi um pouco do que eu pesquei. Eu acho que, claro, tem 1000 camadas, mas não vi que tem um processo de jornada do herói, né? Um processo de vivência da sombra e depois de purificação e depois de você brigar com o monstro, né? E você ter um processo de integração da sombra. O filme é só sobre essas facetas sombrias, né? De um processo de personalidades ali, de não integração. E a sombra e dessa identificação tão violenta com a imagem. E que no final, quando ela já está totalmente deturpada ali, monstruosa, ela ainda quer aparecer. Ela não consegue se ver
tão monstruosa, assim, de tão deturpada que tá a imagem sobre ela. E aí tem esse final de que ela vira uma medusa e que ela não morre, mas ela também não integrou. Então, o que eu entendo é justamente isso, que rola uma assombração, virou uma assombração dela mesma. Ela ficou em alguma realidade paralela, presa num espaço-tempo, sombria, como uma sombra. E aí, isso que volta pra gente, né? Que toda sombra individual é uma sombra coletiva. Então, todos nós temos isso dentro da gente e ela tá pairando por aí dentro da nossa psique e do nosso inconsciente coletivo. Ufa, só isso, hein? Um beijo e até a próxima.